Agora, assim, dando continuidade aí às nossas atividades do dia, a gente agora tem uma atividade com os meninos do Metabotics, né, do laboratório lá do IFG do campus do Ziânia, e do Gimbot, que é o laboratório de robótica do IFG campus Goiânia. Então, aqui com vocês, Felipe, Giovana e Múria. Olá. Oi, gente. Oi, gente. Tô arrumando minha câmera só um minuto. Só compartilha para minha tela, por favor, para eu projetar. Acho que enquanto os meninos se arrumam, eu vou mandar aqui no link o site da ferramenta aí para vocês fazerem o download, né? Para poder acompanhar o workshop deles, tá? Então, tá aí no link. Então, quem estiver acompanhando já faz o download para poder trabalhar aí com eles. Agora eu vou embora. Felipe está com problemas técnicos, mas agora... O Droidcam, ele resolveu. Eu estava testando, estava funcionando, mas aí, agora que começou a palestra, ele só desligou. Mas já tô entrando, gente. Pode começar a apresentação se vocês quiserem, e aí eu vou falando sem câmera por agora. Felipe é um menino misterioso. Múria, você tá mutada. Pronto, deu certo agora. Tá, olá, bem-vindos ao nosso mini curso de primeiros passos com a domótica. Bom, primeiro a nossa apresentação de quem somos. Tem o Felipe, que está com problemas técnicos, e Giovana. Pode se apresentar, Giovana. Felipe apareceu aí, pode ir, Felipe. Apareceu. Oi, eu sou o Felipe, tudo bem? Minha apresentação, eu sou do Metabotics, atualmente eu estou estudando na UNB Engenharia Elétrica, e eu vou explicar um pouco da parte prática para vocês. Então, quem já quiser ir baixando e perguntando dúvida nas mensagens aí, vai mandando, e é isso. Acho importante já deixar baixadinho, porque pode dar algum problema. É isso. Eu sou Giovana, eu também sou do laboratório Metabotics, e atualmente eu estudo engenharia mecatrônica na UNB. Bom, eu sou Múria, eu estudo no IFG Campus Goiânia, faço engenharia de controle e automação e participo do Gimbot. E estou aqui apresentando também junto com os meninos. Bom, começando o início. Primeiramente, a gente precisa explicar um pouquinho o que é a domótica. Segundo a Wikipédia, a domótica é um termo usado para caracterizar a integração dos mecanismos automáticos de um espaço, simplificando o cotidiano das pessoas, satisfazendo necessidade de comunicação, conforto e segurança. Tá, mas o que é domótica? Ela é a junção da palavra domus, que significa casa, e da palavra robótica. Então, o significado é bem isso que a palavra quer dizer. É uma robótica voltada para casa. Não é tipo aquele robô que vai passar pano na sua casa, fazer sua comida e, sei lá, cuidar de todas as tarefas domésticas. Não é exatamente isso e atualmente também não é isso.
É, você vai, você vai integrar e automatizar os equipamentos da sua casa para poder reduzir a quantidade de tarefas manuais que você teria que fazer. E aí você vai fazer isso em prol da sua segurança, da sua comodidade e para você poupar energia. Porque, por exemplo, você tem uma planta. Eu tenho um cacto, ele ficou 6 meses sem receber água porque eu esqueci da existência dele. E ele quase morreu. E aí depois eu quase matei ele de novo. Isso tudo não teria acontecido se eu tivesse feito um sistema para que aguasse a minha planta quando eu estivesse precisando. E aí, como eu não fiz isso, eu quase matei meu cacto umas 4 vezes, em menos de 8 meses. E aí, falando um pouquinho da robótica, quando a gente fala sobre robô, as pessoas tendem a pensar naqueles robôs de filmes, de séries, que são extremamente inteligentes e parecem humano e faz tudo que uma pessoa faz e muito mais. Só que essa ideia não é errada, essa ideia porque não é exatamente isso atualmente. Começou a ser mudada com a popularização do robô aspirador de pó, que é esse do GIF. Conforme mais pessoas foram utilizando ele, as pessoas começaram a desconstruir a ideia de que o robô é algo que parece uma pessoa e tanto na aparência quanto no jeito. Então, isso está mudando. Ainda não mudou muito, mas a gente está no bom caminho. A utilização da robótica vem desde a primeira revolução industrial, quando eles foram utilizados nas indústrias, e aí, desde esse momento até hoje, a quantidade de robôs que a gente vê presente no nosso dia a dia só foi aumentando. Atualmente, tem muita empresa que faz o robô mais parecido com ficção científica que a gente tem no momento. E pelo menos eu tenho ciência. É a Sofia, que ela é um robô que tem aparência humana, então ela consegue realizar algumas expressões faciais. Ela tem. Ela lembra o corpo humano, mas o corpo humano dela, obviamente, não é igual ao nosso. A movimentação dos braços dela também é meio robotizado. Então, ainda não é o que a gente vê em filme, mas a gente está caminhando para isso. Em algum momento a gente vai chegar lá. Além delas, a gente também tem os robôs que a Boston Dynamics faz. E para quem vê série, tem robô lá que é parecido um robô de série que mata todo mundo. Então, esses são os robôs mais próximos da ficção científica. Mas atualmente o robô nenhum mata ninguém. Espero que continue assim. Mas afinal, o que é a robótica? A robótica ela é uma ciência que ela é responsável por desenvolver as tecnologias que estão presentes em computadores, em softwares e nos próprios robôs. E os circuitos integrados delas vai controlar a parte mecânica e a parte automática. E aí, falando um pouquinho dos componentes, porque não tem como a gente começar a falar de robótica sem dar uma noção do que está acontecendo. A gente, assim, dependendo do tipo de automação que você for fazer, você vai usar sensores, seja ele digital ou analógico. E aí, para isso, a gente precisa definir muito bem a diferença entre eles e o que cada tipo de sensor faz. Essa primeira imagem tem um monte de quadradinho em 0 e 1, é a entrada de um sensor digital. O sensor digital, ele não tem uma variação, tipo, ele não lê de forma contínua a entrada. Para ele é uma coisa ou a outra, não tem o meio termo. Para ele, como nessa imagem, é 0 ou 1. Não tem um número no meio. Para ele não existe nenhum número no meio. Por exemplo, se você for usar um relógio que está contando segundos, você não vai, tipo, aparecer lá, por exemplo, 8 segundos, vírgula alguma coisa. E aí depois aparece 9. Pro relógio digital, entre 8 segundos e 9 segundos, não tem nada. Continua passando 1 segundo. Mas não tem um número no meio. Eu daria tipo vazio. Mas você sabe que na vida real não é assim. Porque o tempo é algo contínuo. E aí o Arduino, ele vai ler valores 0 volts ou 5 volts, que é a tensão que ele trabalha. Ele vai
trabalhar o 0 ou 1, se for questão binária. Então, é bem isso. Já o sensor analógico, ele vai trabalhar com valores contínuos. Por exemplo, entre 0 e 100, ele sabe que tem 99 números ali no meio. 100, se você contar com 1. E aí, tipo assim, ele sabe que tem esses valores no meio. Então, ele não vai ficar dando saltos exatamente iguais. Você pode ler tanto o valor 8 como o valor 90. E se for um sensor analógico, não. Se ele subir de 100, 100, ou você vai no 0 ou você vai no 100. Para ele, 80 não existe. Então, é bem isso. Fazendo uma analogia, outra analogia, o sensor analógico, ele pode ser tipo o velocímetro do seu carro. Para ele ir de 0 a 80, ele obrigatoriamente vai passar por todos os valores de 0 a 80. Ele não vai de 0 a 80, tipo, num salto. Ele vai passar por todos, mesmo que seja muito rápido. Mas ele vai passar. E aí, na figura de baixo, a gente tem uma escada, algo que está entre uma escada e uma rampa, e um triângulo que representa uma rampa. É exatamente isso o sensor. Essa escada é o sensor digital, porque ele vai ler com saltos determinados. Então, ele só vai ler de tanto em tanto. Ele só vai entender de tanto em tanto. E a rampa não. Ela vai ler entre um valor e o outro, todos os valores que tiver no meio. Então, a rampa seria uma entrada analógica e a escada seria uma entrada digital. E aí, conforme você aumenta a quantidade de saltos e diminui a distância entre eles, você vai ter uma rampa no final. Ou algo muito parecido com uma rampa. O Arduino, na entrada analógica, ele trabalha com valores de 0 a 1024, porque o conversor dele analógico e digital tem resolução de 10 bits. E aqui a gente tem os exemplos de sensores. A gente não vai usar todos aqui, é mais para dar uma explicação de quais sensores a gente tem. Esse do canto superior esquerdo, que parece uma bola transparente, é um sensor de presença, ele é digital. Esse do lado é um sensor de infravermelho, ele também é digital. E esse do lado, mais pro lado direito, que parece um olhinho, é um sensor ultrassônico para medir distância. Ele é digital, apesar de que, se você parar para pensar como ele trabalha, tem a impressão de que ele trabalha de forma analógica, mas a porta que ele usa do Arduino é uma porta digital. Esse de baixo do canto direito, é um sensor RFID, ele também é digital, e esses 3 últimos sensores são analógicos. Esses 2 do meio são sensores de temperatura, e esse do canto esquerdo é um LDR. Ele não é exatamente um sensor, ele é um resistor e varia conforme a incidência de luz nele. Mas você pode usar ele como sensor dependendo do tipo de automação que você vai fazer. Bom, para a gente conseguir conectar todas essas coisas, a gente precisa de alguma coisa que consiga ler esse sensor e interpretar o que ele quer dizer. E para isso a gente vai utilizar o Arduino. Bom, o que é o Arduino? O Arduino, ele é uma plaquinha que ele, com a ajuda de um microcontrolador, no caso o que usa é o Atmega, consegue conectar essas coisas e fazer funções com ele, tipo, ler, fazer processamento matemático, tipo, quando você quer alguma coisa, se tiver assim, por exemplo, você mede a temperatura, se tiver mais de 30 graus, liga um ventilador, aí, tipo, esse processamento matemático você consegue fazer com ele. E aí, o Arduino surgiu com a ideia de ter uma maneira mais fácil e open source também de fazer as coisas, de você conseguir mexer com a eletrônica, de aprender e saber essas coisas, aprender isso das portas analógicas e digitais, as diferenças, do PWM, também de comunicação e tudo mais. E aí surgiu nessa ideia de facilitar essa utilização da placa, porque antes você tem o sensor, que aí é o sensor não, o CI,
Por exemplo, só esse aqui é o CI. Ele é o responsável por tudo. A placa é uma maneira de facilitar o acesso a ele e a utilização. Porque para usar o CI é complicado, tem que ler muita coisa para você saber exatamente como conseguir mexer. Tem uns que é mais difícil, outros são mais fáceis, isso vai variando. Aí o Arduino tem essa função de facilitar. Também, além da placa, tem a IDE, que é o lugar que você programa, que eles juntaram de maneira a facilitar, juntar bibliotecas e também programar, para que consiga fazer de maneira mais fácil e utilizar mais coisa também, porque tem alguns sensores que dão trabalho de usar. Aí o pessoal inventa bibliotecas para ficar mais fácil. Aí, ao invés de você fazer um código gigante, você só chama uma funçãozinha e utiliza ela, o que facilita bastante quando você está aprendendo ainda a utilizar. Bom, outro componente bem importante para essa parte de automação da casa são os relés. Eles têm muitas funções, mas o que a gente usa aqui com a domótica é trabalhar com essas tensões altas que a gente tem em casa, como 110 volts ou 220, trabalhar elas com o Arduino, que o Arduino, ele, tipo, eu acho que o Mega aguenta até 24 volts, então, ou seja, mais que isso, ele não consegue trabalhar, e eu acho que ele só envia 5 volts para ligar alguma coisa. Você não consegue ligar uma lâmpada com 5 volts. Então, o relé está aí para isso. O relé é tipo um interruptor, só que ao invés de você ir lá manualmente fazer essa troca de estado, ele faz com um pulso elétrico, ou seja, você manda um sinal para ele fechar, e aí ele fecha o contato, depois você para de mandar o sinal, ele abre. E como que ele funciona? Esse quadradinho aqui é o que seria dentro de um relé. Desse lado aqui tem uma bobina. Essa bobina, ela funciona quando você envia energia para ela funciona como um ímã. E aí ela puxa essa chavezinha aqui no meio, aí, por exemplo, tá aqui fechado. Aí você liga a bobina e ela puxa e vem para cá. Então, essa energização faz essa troca da chave. E aqui está um exemplo que é o que a gente vai aplicar hoje também, que é a conexão de uma lâmpada com o Arduino. Esse aqui é o módulo, tem, como deu para ver aqui, tem uns que vem separadinho e tem uns módulos que são para ficar mais tranquilos de mexer com o Arduino. E aí você, de um lado, é todo ligado ao Arduino e depois desse lado é ligado ao 220, ou seja, entre eles não tem nada teoricamente ligando, a única coisa que tem é um ímã que consegue fazer isso. Aí essa que é legal, porque também tem essa questão da segurança, para evitar queimar e tudo mais, sabe? Para manter longe a parte eletrônica que faz o controle da parte de força maior. Agora falando um pouquinho da internet dos trens, ou IoT, traduzido literalmente significa internet das coisas, ela é uma revolução tecnológica, ela está crescendo, ela está em fase de crescimento ainda, e aparentemente vai continuar por um bom tempo. Mas o que é ela? É uma maneira de como você vai pegar objetos físicos e você vai conectar eles. Você vai conectar eles de forma que os objetos vão se interagir entre eles vão interagir com você através de um aplicativo ou uma interface em algum lugar, de alguma forma, e interagir com o ambiente, por exemplo. Abrindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, tendo alguma ação no ambiente. E tudo isso, eles vão trazer essas informações e dados pela uma rede. Precisa ser internet? Não, não precisa. Só que atualmente é o meio que as pessoas mais conhecem, é o meio mais utilizado, porque é muito mais fácil. Principalmente agora que tá, tipo, muita gente comprando essas coisas de automação residencial, tipo assim, compra uma lâmpada inteligente, aí você coloca ela no local e você conecta no seu aplicativo. Você não precisa configurar nada. Então, as pessoas estão usando muito a internet. Só que usar a internet é um risco, porque você não sabe quais informações suas estão realmente sendo capturadas, por onde está passando e está vendo isso. Então, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Mas tem que ver também por esse lado. Tá, mas que tipo de coisas exatamente eu posso conectar na internet das coisas? Então, literalmente qualquer coisa que você conseguir conectar na rede. Desde, sei lá, seu relógio inteligente até uma roupa sua
ou até uma geladeira, qualquer coisa que você consiga conectar. Geralmente, você conecta isso para poder proporcionar uma maior produtividade, uma maior informação sobre o que está acontecendo, se for na sua casa, por exemplo. O que está acontecendo dentro da sua casa, ou o que está acontecendo aonde foi implementado isso. É algo muito prático, porque você pode ter acesso, você não precisa estar no lugar para acessar uma informação. Você pode acessá-la em qualquer lugar, desde que ela esteja disponível para você. E também é muito conforto. Por exemplo, você não precisa mais fazer alguma coisa. Aquilo já vai fazer por você. Então, você tem mais tempo livre para fazer o que você quer. O que você pode conectar? Você pode conectar roupa. Atualmente, as pessoas estão conectando roupa e aí você consegue, medir batimento cardíaco, pressão, se eu não me engano, e respiração também. Então, no contexto da pandemia que a gente está, isso é muito útil, porque, por exemplo, um médico ou uma enfermeira não precisa ficar diretamente em contato com o paciente que está com Covid. Se ele tiver uma roupa inteligente e conectada, ele pode ver de qualquer lugar do hospital como está o paciente. E assim ele consegue otimizar o tempo dele para dar mais atenção para esses pacientes que estão no estado crítico. Então, isso ia ajudar todo mundo, ia ser muito bom, ia poupar muito tempo. Segundo a revista Gartner, desde 2017, tem mais dispositivos conectados à IoT do que pessoas no mundo. E a previsão é que esse ano chegue a 12 bilhões de dispositivos. Então, é muita coisa conectada, é muita informação, é muito dado. Mas quais são as aplicações deles? Além da roupa que eu já falei, tem geladeiras que conseguem te avisar qual comida está acabando, qual comida já acabou. Ela pode também fazer uma lista de compra para você. Você pode, as cidades podem fazer, uma limpeza do ar e da água de uma forma muito melhor do que eles fazem atualmente. Na agricultura, você pode usar isso, você pode melhorar o plantio, o cultivo e a colheita das suas coisas, porque você consegue ter informações mais precisas. Na medicina, como eu já falei, está tendo muita criação de cidade inteligente. Então, cidade inteligente, a intenção é que o máximo de coisa possível seja conectada, conforme está nessa imagem aí no slide. Também é muito importante, seria muito bom se ele fosse amplamente utilizado em trabalhos perigosos, tipo em mina, usina química, roupa de petróleo e gás, porque nesses lugares trabalham com coisas que podem levar a pessoa à morte. Então, por exemplo, teve vazamento de uma substância tóxica e ainda não foi ninguém trabalhar. Se tiver um sistema que consegue medir isso e avisar antes do pessoal ir trabalhar, é muito melhor. Porque o pessoal que vai cuidar da parte de descontaminação pode ir primeiro, e as pessoas que entrarem em contato com isso desnecessariamente não precisam sair de casa. Isso acaba ajudando não só no trabalho, como em muitas outras coisas. Porque pensa que, por exemplo, ela trabalha de carro, e aí cada pessoa está indo no carro, então, se são 10 pessoas a menos, são 10 carros a menos no trânsito. Então, o trânsito vai ficar um pouquinho melhor. Então, a vantagem disso é muito boa. E é muito grande. E, além desses exemplos, tem muita outra coisa que você pode usar. O limite disso é literalmente a sua imaginação. Mas eu falo mais uma vez para tomar cuidado com as suas informações. Porque dependendo do que você for fazer, é informação e não é legal ficar divulgando por aí, não é legal as pessoas terem acesso. Recentemente, o Elon Musk falou que um dos próximos passos da Tesla é conectar os carros da Tesla, então, próximo numa região, através do Bluetooth ou algo semelhante a isso. Então, isso é muito bom, porque, por exemplo, se eu tiver um carro Tesla e o Felipe e a Muri tiverem também, eu posso falar com eles sem precisar ir da minha internet ou do meu pacote de telefonia. Então, isso é algo muito legal. E há um tempo atrás era só coisa de filme, você sabia que não existia,
mas agora tá virando a realidade, é cada vez mais presente. Então, a IoT, ela mudou muita coisa, ela tá mudando muita coisa e muita coisa ainda vai ser mudada. Então, é muito importante ficar por dentro e saber pelo menos o básico dela. Bom, agora já apresentando o que vamos fazer hoje. Adeus. Então, hoje a gente vai automatizar uma lâmpada. Não vai ser algo muito sofisticado por causa da plataforma que a gente vai usar, porque é uma plataforma que reduziu muito as nossas possibilidades, então é algo bem simples mesmo, mas isso é a base. A partir disso, você pode personalizar e fazer o que você quiser. Você pode colocar um sensor para fazer tal tipo de coisa ou conectar com outra coisa. Isso agora só vai depender de você. A gente vai usar componentes eletrônicos e a gente vai usar um relé, um Arduino Uno e uma lâmpada. A lâmpada que a gente vai usar não é tipo essas lâmpadas inteligentes que a gente compra e conecta. É uma lâmpada normal dessas que você tem em casa. É lâmpada fluorescente ou lâmpada de LED. Qualquer uma serve. Se você olhar também o preço, é mais barato do que você comprar as coisas. E a nossa outra simulação vai ser automatizar o ventilador. Novamente, é algo muito simples por causa da plataforma, porque ela não tem muitos recursos. Mas assim, a partir disso você pode melhorar. Você pode pegar uma ideia que você tem e implementar baseado no que a gente vai ensinar hoje. E o que a gente vai usar é basicamente a mesma coisa, só que no lugar de uma lâmpada a gente vai usar um ventilador. Porque é um ventilador que a gente vai automatizar. Bom, e agora apresentando as partes mais técnicas. Uma pequena apresentação do Arduino quanto às entradas dele e as possibilidades. Bom, tem várias coisas que você pode usar nele e sair inventando, mas o que a gente vai usar hoje são os pinos digitais, que tem várias opções, e alguns com PWM, que são necessários, por exemplo, para controlar motor. Tem pino de comunicação, analógico, para usar com aqueles sensores igual a Giovanna apresentou, que são sensores que não conseguem trabalhar de maneira digital, porque por causa do range de valores. Tem os pinos para alimentação. Isso aqui é para uma fonte externa, e esse aqui é por onde a gente controla o Arduino e consegue programar ele, que é uma USB tipo daquelas de impressora, que tem um pino maiorzinho. Bom, essa é a IDE, qual a gente não vai usar hoje, já que o Simul IDE permite a gente programar lá nele mesmo. Mas é só para apresentar, para vocês verem, tipo, é uma ideia bem tranquila. Quando você abre, já aparece essa estrutura aqui, que é a básica para você conseguir fazer qualquer coisa, que é o Void Setup, que nele você coloca todas as suas informações, que elas não vão estar em loop, são definições, tipo, você define qual porta você vai usar, por exemplo, para a lâmpada que a gente vai usar aqui. E também tem o Void Loop, que é o que vai ficar em loop, tipo, fazendo uma lâmpada piscar. Bom, aqui a gente colocou o esquema da lâmpada. Vamos fazer também pelo simulador, mas só já para apresentar as conexões e o exemplo de código. Nesse aqui, ele não está necessariamente no Arduino, usou como se fosse um botão, ou usou um botão, né? Então, meio que estaria na mesma ideia do interruptor, mas o importante é porque a gente usa o botão não para ligar em si, a gente liga, a gente envia informação para o relé, que aí ele consegue fechar a chavezinha aqui. E caso ligue ao Arduino, é só trocar aqui mesmo, que aí a gente controla de maneira automática. E o exemplo de código para a lâmpada piscar, que é bem tranquila mesmo, tipo, só para mostrar que não tem muita mágica assim por trás. Você define, por exemplo, o pino aqui, eu defini o 11 como saída, porque eu vou enviar um sinal, eu não vou receber nenhum sinal nesse caso. E também tem o loop, que é o que vai ficar sempre acontecendo. Bom, aqui eu vou escrever na porta que eu escolhi, que foi a porta 11, o valor de high, ou seja, que é o alto, que é para ligar. Eu espero um segundo e depois coloco para desligar. Espero mais um segundo. E aí vou e volto. Então fica em loop. Ele vai liga, desliga, liga, desliga, liga e desliga. Para um ventilador, a gente não tem como simular um ventilador necessariamente falando
no último IDE, mas tem como usar, por exemplo, um LED, porque é a mesma ideia. Quando você vai colocar uma lâmpada, a lâmpada tem o conector dela que você encaixa. Aí a diferença é porque, nesse caso, o ventilador seria a tomada que você ia controlar. Então, ao invés de colocar a lâmpada, você colocaria os pinos um conector de tomada. E nesse caso a gente usou um motor porque, além do motor ser bem útil para outras aplicações, para simular como se fosse o ventilador girando. No caso, ele não vai girar 360, mas ele vai girar um pouquinho. E aqui usa o mesmo sistema da lâmpada. Só que a diferença nesse caso é porque a gente tem que enviar aqui uma informação para o motor girar e uma informação para o relé abrir e fechar. Então, vai ter duas informações que a gente vai estar enviando. Tanto que aqui no código a gente define o ventilador / o servo e aqui o relé. Ou seja, tem duas informações e a gente vai trabalhar com elas duas. Mas é na mesma lógica, se pegar aquele código anterior, vai ver que escreve na porta igualmente. Tipo, não tem muita diferença. Nesse aqui vai utilizar bibliotecas também, porque para controlar o servo de maneira mais tranquila, assim, que a gente acha também nos tutoriais, porque quando vai procurar algo tipo para aprender novo, quando você quer construir, muitas vezes você não quer entender toda a função. Tipo, é bem importante você entender tudo que está por trás, mas vai que às vezes você está querendo fazer um negócio correndo. Então, a biblioteca é a melhor maneira de você fazer mais rápido. Aí fica a sua procura de entender certinho o que a biblioteca fala. E aqui na biblioteca, ela já facilita que eu só defino o servo, o nome dele, que vai ser o ventilador. E aí, para inicializar ele, eu dou um ataque e depois eu só escrevo nele com o write também. Então, é bem mais tranquilo. E agora, bora para a prática. Ok, vamos lá. Para essa parte, é importante vocês conseguirem fazer o download do Simule IDE. A gente está usando ele pela questão dele ser, né, open source e tudo mais, essas coisas, e enfim. Mas existem outros online que são muito bons também, e que existem compartilhamento online, e que é bem interessante para quem está começando. Enfim, é isso. Vamos lá, eu quero ver como eu compartilho tela. Aqui. Já estou compartilhando tela. Isso. Ai, que bonitinho. E aí, vamos lá, vamos por passos aqui. Primeiro a gente precisa entender esse menuzinho. Aqui a gente tem várias subclassificações, né? Mas os que a gente vai usar hoje, basicamente, são os interruptores, que tem um relé. E um LED para simular a lâmpada e o Arduino. Então vamos lá, a gente pega um Arduino Uno, que é o mais simples, ele é interessante para o que a gente quer fazer, por ser muito simples e ser mais barato, eu acho. Então, ele é bem interessante. E então a gente pega ele, a gente vai usar também um LED para simular uma lâmpada, porque esse simulador ele não tem uma lâmpada específica, então a gente vai usar um LED, que é bastante parecido. E a gente vai pegar um relé aqui. Relé. Aqui. Um relézinho. Como a gente vai tentar simular o que acontece, por exemplo, numa casa, então a gente vai vir aqui em tensão fixa e a gente vai editar essa tensão para ser 220 volts. E só para mostrar como realmente funcionaria, porque na sua casa você usa 220 volts e não 5 volts. Você vem em propriedades, né, da tensão fixa e você coloca 220. Isso. Só para simular como se fosse uma tensão da sua casa mesmo. O Arduino, ele tem a tensão de 5 volts, então a gente vai usar ela mesmo para acionar o relé.
A Maria já explicou como o relé funciona, então, basicamente, essa primeira chavinha, essa partezinha da direita do relé, é onde você conecta a tensão da sua casa. Então, você vai conectar aqui, você vai conectar na lâmpada também. E aí, é como se a lâmpada já tivesse conectado na rede elétrica da sua casa. O interessante do relé é que, como a Maria falou, a tensão que está circulando aqui não interfere na do outro lado. Então você consegue acionar o relé com uma tensão muito mais baixa. No caso, a gente vai usar uma tensão de 5 volts para acionar um relé que vai ir para uma lâmpada de 220 volts. Isso basicamente você consegue fazer em qualquer coisa da sua casa. Então você pode colocar, sei lá, ventiladores, você pode colocar toda a rede elétrica da sua casa dessa forma. E aí, existem diversos projetos na internet que vão usar relés, vão usar Arduino e vão tentar. E isso é o mais interessante, por ser tudo livre, tá tudo na internet, documentado direitinho, você pode só copiar e tentar implementar na sua casa. Então, como essa parte ela não tem relação com 220 volts, a gente consegue trabalhar com Arduino. Se a gente colocasse um Arduino em 220 volts, ele ia queimar muito rápido. Qualquer tensão um pouco mais alta do que a do Arduino, ele já queimaria. Então, a gente vai usar isso, que é um relé. Esse relé é muito simples, ele não tem um módulo. Então, a gente vai precisar usar outro componente, que é um transistor. Eu só preciso achar ele aqui. Isso aqui. O transistor, ele funciona... Ele, basicamente, quando você coloca um sinal nele, vai ser um sinal, no caso, uma corrente, ele permite que a corrente passe por ele. De certa forma, parece com relé, né? E ele é muito usado para automação, tipo, quando você precisa de alguma coisa, enfim. Ele é muito interessante para se usar. Então, a gente vai conectar ele, mas normalmente módulos de relé, ele já vem com um transistor ou algum circuitinho lá que você não vai precisar desse componente adicional. Felipe, Oi. estão perguntando se essa fonte que você está usando não é DC. Então, não sei. Eu acho que não tem fonte como se simulasse a fonte de uma lâmpada mesmo. Então, eu estou usando essa, mas ela não é alternada, ela é contínua. Aí eu vou precisar conectar num Terra. Mas, no caso de uma aplicação de casa mesmo, você não tem essa... é diferente, né? Mas como eu acho que não tem aqui, talvez tenha, e eu não achei lâmpada, então... Enfim, é um simulador um pouco complicado aqui. Ele me limitou bastante. Então eu vou só simular uma lâmpada. Não vai ser uma lâmpada de verdade, vai ser o LED. Vocês vão ver que ele vai queimar quando eu ligar ele ali. Mas na casa você vai conectar normalmente e vai dar certo. Ok. Aí. Enfim. Mas sim, na casa seria... A fonte seria diferente. Quando você conecta o LED... Eita, eu perdi completamente o fio da meada. Ok, vamos lá. Eu vou começar a fazer as ligações e tentar explicar um pouco como elas vão funcionar. A gente vai conectar um pino digital aqui no transistor para fazer o controle do relé. Então, ele vai estar conectado nesse transistor na porta 2, que é uma porta fácil de mexer, tá ali. Você vai conectar o transistor com o relé, né? Que é importante. E vou colocar a fonte de alimentação aqui no relé, 5 volts, que é a do Arduino. Ok. Agora, tá quase tudo conectado, a gente só precisa colocar os terras, né? Que é a corrente elétrica da casa funciona diferente dos componentes elétricos. Ela é alternada e não contínua. Isso influencia bastante
porque normalmente os componentes elétricos funcionam em tensão contínua, mas a lâmpada da casa, por exemplo, ela funciona em corrente alternada. É um dos motivos você ter que usar um relé, por exemplo. Mas como eu não consegui mexer nesse simulador, eu achei bastante limitado aqui para esse tipo de coisa. Eu vou usar uma corrente como se fosse uma corrente contínua de 220 volts, mas simulando como se fosse uma corrente alternada de uma casa normal. E um LED para simular uma lâmpada. Então, no caso, como a gente conecta a fonte de 220 volts e coloca um terra para passar pelo LED, né? Aqui no relé, a gente vai conectar ele no 5 volts, e aí, como o transistor está para cá, a gente vai conectar ele num terra do Arduino, que é o GND. Então, basicamente, está funcionando dessa maneira. Deixa eu só arrumar o fiozinho para ficar mais bonitinho. Isso. Assim, o transistor vai liberar, vai funcionar como uma chavezinha e vai liberar o GND e a corrente vai passar pelo relé. Quando a corrente passar por esse... Ai... Quando a corrente passar por esse fiozinho enrolado que é um indutor, ele vai fechar a chavezinha e vai ligar o LED. Basicamente é isso. E no caso seria uma lâmpada, se você estivesse automatizando uma casa. Então, eita. Eu tenho que me acostumar um pouco melhor com o zoom desse programa. Ok. Agora tá tudo funcionando. Agora a gente tem que mexer com um pouco do código de como vai funcionar aqui. E eu vou colocar um terra só para não dar problema com o simulador aqui. Eu gosto de programar na ideia do Arduino, porque eu acredito que seja mais fácil, ela coloca as coisas coloridas para você, é bonitinho, e aí eu acho ela legal de mexer. Mas o Simule, ele tem onde você pode acrescentar código. A única coisa que você precisa fazer é vir... Você vai abrir um arquivo, né? E você precisa clicar com o botão direito e definir o caminho do compilador. Para fazer isso, você vai ter que saber a pasta em que você instalou o Arduino, a ideia do Arduino. Normalmente vai estar em disco local D, arquivos de programa, ou na real, no arquivo de programa do local C, arquivo de programa e vai ter Arduino. No meu caso, ela está em downloads e é essa aqui. Eu já está configurada para abrir o compilador no local do arquivo. E aí cada computador vai ter um local de arquivo diferente. E é importante você fazer isso, mas você pode também compilar o código na ideia do Arduino. E aí eu vou compartilhar a tela para mostrar um pouquinho melhor como... Peraí, só um minuto. Como eu compartilho mais telas sem interromper o compartilhamento? Não tem como, né? Eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar a tela inteira logo. Vai ser mais fácil. Janela do aplicativo, tela inteira. Isso. Ok. Eu não sei quando atualiza pro StreamYard, mas eu vou compartilhar tudo. E aí é isso. Giovana, para de rir, Giovana. Felipe, cuidado o que você vai compartilhar. Giovana, tô tomando cuidados aqui. Gente, a Giovana é a Tá louca vendo? do... O modo que ela Oi? quadrinhos dá nisso, né? O É modo verdade. que ela quadrinhos dá nisso. Ok, já tá compartilhando minha tela? Eu não sei dizer. Giovana, Ainda não. tá, eu tô compartilhando a tela aí. Você não tá compartilhando nada. Não Tô com a sim. gente. Gente, que absurdo. Eu tô realmente compartilhando tela, tá aparecendo. Você está no show. E... Tenta parar e voltar. Eu Tenta vou... parar e voltar.
Vamos lá. Não tá indo. Giovana, você quer explicar a parte do código? Eu acho que você ou a Múria são bem melhores nessa parte do que eu. Tá, mas eu abri o código, a gente explica. Pois é, não tá dando certo compartilhar. Eu vou. Ué, Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu vou compartilhar a ideia do Arduino e depois eu compartilho do simulador, se for. Não vai. Agora não tá indo mais nada, impressionante. Entendendo o que meus professores online passam, é complicado. Às vezes isso tá compartilhando, aparece que tá compartilhando, e não tá. Simplesmente não está. Ai, ai. Tem uns que compartilham de menos e outros de mais. Pois é. Enfim, mas com a ideia do Arduino, basicamente você consegue, onde você vai verificar e compilar os códigos lá na IDE, você consegue compilar e já deixar ele pronto para quando você, agora eu quero ver se eu consigo compartilhar a ideia do Simule. se quiser que eu abra aqui o Arduino, você já... Tá, nem o meu do Simule tá indo mais agora, tá impressionante aqui o negócio. Quem... Edit name, stop screen. Como é que eu jogo isso? Não tá compartilhando, pelo visto. Problemas, hein? Problemas e problemas. Por que, gente? Será que deu erro? Pois é, eu vou aproveitar e aí aproveitar o comentário lá do fonte DC e tentar colocar uma fonte correta aqui. Mas eu acho que talvez não tenha. Aparentemente tá indo, ou a gente não tá vendo. Agora Tá foi, indo, tá. aparentemente. Agora tá indo o slide, por exemplo. Uhum. Não, mas então o problema não. Ah, ok, apareceu, piscou. Apareceu isso. Sucesso. Tá, Boa, ok. Felipe, parabéns. Eu não fiz nada. Acho que é o administrador do grupo. Quando você for na ideia do Arduino e você compilar o código e... Eita, eu até esqueci o nome dos negócios. Verificar e compilar o código. Ele vai criar um arquivo específico que você consegue vir aqui no Arduino do Simule e carregar o código. Você tem que saber onde salvou e vai ser um arquivo desse tipo .rex ou alguma coisa do tipo. Não é .ino, que é o arquivo do Arduino, é .rex ou alguma coisa assim. Aí você consegue abrir ele e eu acho que esse tá funcionando, acho que sim. Você consegue carregar no Arduino e aí para sempre que você quiser fazer uma simulação, ver se alguma coisa tá dando certo, se alguma coisa tá dando errado, você vem no ligar aqui e vai começar. Eu tenho que ligar esse negócio. Por exemplo, agora deu errado. Vamos lá. Está acontecendo. Vamos lá. Eu vou abrir um que eu já estava feito e que estava dando certo. E eu acho que é esse. É esse. Não quero salvar, eu quero abrir um circuito. Isso. Vou descartar o circuito que eu tava fazendo. Eu tinha colocado um LED, esse aqui tá bem mais bonitinho, eu ajeitei os fiozinhos e tal, e é bom você fazer isso pra você saber o que tá dando certo e o que tá dando errado. Aqui no caso eu coloquei um LED pra ter mais noção se tá dando certo ou se tá dando errado de tudo isso aqui. E aí eu vou carregar o código de novo. Você vai clicar e vai procurar um arquivo .rex. Quando você abrir, ele vai ficar no Arduino e aí você pode ligar ele. E esse funcionou por algum motivo, eles estão exatamente iguais. Esse tipo de coisa acontece e tem paciência, né? Não tem muito o que falar. Acontece bastante as coisas darem errado, assim.
E é isso, como eu falei, o LED aqui ele vai estar queimando. Esse resistor de 250 ohms, ele é só bobeira, ele não deveria estar ali. Deixa eu até tirar ele e vou conectar direto aqui o LED. Eu tinha colocado porque eu estava fazendo com 5 volts. Mas enfim, como eu falei, o LED aqui vai estar queimando porque o LED trabalha em uma tensão muito mais baixa que 220 volts. Se eu não me engano, abaixo de 3.3. Tem uma tabelinha das cores dos LEDs e tal, e você consegue ver direitinho. Mas isso aqui parece que ele está queimando. Mas é só para simular uma lâmpada e como aconteceria numa casa normalmente. O que aconteceria. E aí, só para explicar mesmo, tá tudo ligado aqui. E aí, esse transistor, ele tá impedindo que você feche o circuito e consiga fazer ele funcionar, porque ele tá no caminho para o GND. Então, é como se a corrente não estivesse passando até eu acionar esse transistor. Quando eu aciono esse transistor na porta 2, ele vai ligar. E aí eu vou explicar o código para fazer isso. É um código bem simples, porque a gente não está usando nenhuma biblioteca, a gente não está usando nada, mas provavelmente quando você usar um módulo de um relé, você vai ter uma biblioteca e você pode procurar no Google como a biblioteca funciona e esse tipo de coisa, e vai ser muito mais simples, talvez. Essa é a melhor parte do Arduino, você consegue fazer coisas muito fáceis. Então eu vou parar a simulação e eu vou fazer o código aqui com vocês. Depois a Giovana vai explicar um pouco por que as coisas estão funcionando assim, e é isso. Felipe, cuidado pra não arranjar a transmissão de novo. Estragar a transmissão? É. Tá, ok. Eu não vou parar de compartilhar, você vai falar na minha transmissão. Ah, tá. Né? Beleza. Tá, define o pino aí das coisas. Eu ia fazer primeiro, e aí depois você explica. Ah, tá bom. É só porque senão vai ficar cortado. Pois é. Como a Giovana falou, a gente vai definir um pino. E no caso a gente tá usando um pino 2, que é um pino de saída digital normal do Arduino. Então você define int. E você vai colocar... eu faço isso para colocar, por exemplo, relé, e aí igual a 2. Então eu tô meio que chamando a porta 2 de relé, para ficar mais fácil de entender quando eu estiver programando. A ideia do Arduino, ela já vem com o void setup. Eu vou copiar ele aqui e já colar. O void setup e o void loop já aberto. Então eu vou só colar eles aqui para uma experiência fidedigna de quem tiver numa ideia de Arduino. Você define aqui o int relé 2. E dentro, ainda fora dos voids, você pode programar uma função. Isso na programação é muito bom, porque você consegue, de maneira mais fácil, entender um código e você consegue reutilizar essas funções para determinadas coisas, e é bastante interessante. Você declara uma função com um void e o nome da função. Eu vou colocar lâmpada, sei lá. Não, void lâmpada. Você abre um parênteses, aqui ficaria se uma função precisasse de, sei lá, um parâmetro, alguma coisa do tipo. Mas essa função é uma função bem simples, não precisa de nada disso, ela é bem tranquila. Agora, você precisa especificar o que essa função faz, porque até então é só uma função. Existem diversas outras coisas, mas para você fazer uma porta ser acionada, você vai usar o digital write, literalmente você definindo o que uma porta digital vai fazer. No caso, a gente vai mexer na porta relé, né, que é o que está ligado a esse transistor aqui. Você coloca relé, vírgula. Aqui você pode colocar low ou high. Basicamente, o low significa que ele está sem corrente e o high significa que a porta está funcionando. Então, como você quer acender a lâmpada, você vai colocar high. E aí, isso já faria uma lâmpada acender. Só que eu quero que ela fique piscando por algum motivo.
Então você vai colocar um delay. Eita, não é em caps lock, desculpa. Delay. É importante, você tem que pôr ponto e vírgula no final de tudo, porque senão não vai funcionar nada. Felipe, Oi. tem como você, tipo, dar zoom no código? Porque tá meio pequeno pra mim. Esse vai ser um problema, hein? Eu acho que não tem como nessa... Deixa eu ver... Putz... Ai, não deixa. Continua. Na ideia do Arduino tem como, eu tenho que interromper o compartilhamento. Não, continua aí. Não, peraí, Giovana, vamos fazer o trem direito. Tenta compartilhar a tela você, numa ideia do Arduino. Eu não tô com a ideia do Arduino baixada. Giovana, baixa, é rapidinho. Ai, Felipe. Ó, a Múria, você tem aí? Ok, enfim, vamos continuar aqui. É isso, problemas técnicos. Realmente não tem como dar zoom nesse negócio aqui. Se apertar Shift e girar a bolinha do mouse, não vai não? Às vezes ela Não, eu apertei Shift, Alt, Ctrl. Não tá indo. Eu vou tentar tipo Shift mais. Não, pera. Aí, Ctrl Shift mais. Ok. Ok. Ctrl Shift mais eu consegui dar zoom. Assim tá bom, Giovana? Tá, né? Tá bem grande. Tá bom. Basicamente, dava pra ver antes? Acho que sim, né? Enfim, voltando aqui, a função delay, ela vai fazer com que o código, enquanto ele estiver sendo lido pelo Arduino, ele espere um pouquinho. Então, para fazer as coisas piscarem, ele funciona muito bem. Então, você coloca um delay. O delay está em milissegundos, então 3.000 milissegundos vão dar 3 segundos. E aí eu quero que, depois de 3 segundos, o LED desligue. Então, eu vou usar novamente a função digital write, especificar qual porta que eu quero que seja desligada. No caso é a porta relé, né, que a gente definiu lá em cima. Ela vai ser definida como low. E aí ela vai desligar. E, novamente, esperar, sei lá, 3 segundos para funcionar de novo. A função está pronta, porque é uma função muito simples, mas existem outras funções que você pode fazer e implementar. E aqui no void setup você precisa definir que o pin mode. O que é isso? É que aquele pino que a gente declarou lá em cima, que é o pino relé, o pino 2, ele vai servir como um output. Ou seja, ele vai emitir dados e não receber. E ponto vírgula de novo. Agora, no void loop. Esse void loop é uma função que já vem no Arduino lá. Ela vai ficar rodando infinitamente. E aí, a gente vai usar para que a função que a gente fez aqui em cima, a função lâmpada, fique acontecendo infinitamente. Então, você vai escrever lâmpada. Eita. Tem que ser exatamente igual você declarou lá em cima, porque senão não vai ser reconhecida, vai ser diferente. Mas da mesma forma que você poderia copiar esse código e colocar aqui dentro do void, funcionaria da mesma forma. Mas para ficar organizadinho e declarando funções, eu resolvi fazer essa função lâmpada. Já está funcionando, e aí, se você estiver vindo aqui em cima e definir o caminho do compilador, ele já vai compilar e já vai colocar dentro do Arduino, que é mais fácil. Você vem compilar, falha na compilação. Ah, tá, ok, eu não tinha definido o caminho. Eu vou só definir o caminho aqui. Ok, parou de achar o caminho do negócio. Só um minuto. O caminho já está definido, IDE. Vamos lá, me ajuda. Ok, agora deu certo. Você tem que definir o caminho porque diferente dos
simuladores de Arduino online, ele literalmente compila na ideia do Arduino que você tem no computador, porque isso é um programa baixado. Mas existem online, eu peguei uma lista de vários e para falar eu vou só falar aqui. Que a gente tem o Tinkercad, que eu acho que é um dos mais simples e mais coloridinhos, assim. Mas tem uma lista de outros softwares online, eles são gratuitos normalmente, que você pode usar se você não quiser baixar nada, e é um pouco mais fácil. Pronto. Quando tiver assim, tá tudo certinho, já tá compilado, você pode enviar para o Arduino aqui, nesse simulador. Simuladores online, às vezes é um pouco mais intuitivo, então para quem tá começando é bem melhor, eu aconselho bastante. E tem muitas coisas que às vezes já estão feitas, então você consegue ver o que as pessoas fizeram para usar e tentar usar no que você está querendo fazer. Já era para estar funcionando, ok. Eu vou desligar aqui. Eu vou ligar. Aqui, quando você enviar para o Arduino, ele já vai ligar o simulador, mas não vai estar funcionando, então você tem que vir na parte vermelhinha aqui de cima, desligar, ó. Você vai enviar para o Arduino, ele vai meio que ligar aqui, ó, eu vou até mostrar para vocês. Ixi, o programa não está respondendo. Pronto, ligou uma bolinha azul, só que vocês estão vendo que não está funcionando, não tem nenhum LED acendendo, a chavezinha não está funcionando. Vocês desligam e ligam pelo próprio o ativar circuito. Aí quando você ativar, as coisas vão funcionar direito. Então você pode ver que a cada 3 segundos esse relézinho ele vai ser acionado pelo transistor, né? E aí os LEDs vão acender. Esse LED eu coloquei ele muito para a gente entender o que está acontecendo, de se tem ou não energia passando. Então vocês podem ver que quando o LED acende é porque tem energia passando e o relé ali do lado vai ser acionado. Então ele está aqui por esse motivo, para a gente ter uma parte visual do que se o relé está funcionando ou não. Então sempre que o LED desligar, o relé vai abrir a chave, ou seja, vai parar de passar a energia por ele. E por algum motivo não está parando mais. Será que eu mexi em alguma coisa? Eu vou parar a simulação e começar de novo. Eu coloquei esse LED para isso, para a gente ter uma parte visual do relé funcionando, né? Porque esse relé ele é muito... Só aparece esse negocinho branco e eu achei que ia ser mais intuitivo se a gente visse um LED acendendo e a chavezinha fechando. Giovana, você quer explicar o código? Eu não sei se... Ou, tipo, explicar como... Não sei. Sei lá. Se a Moura quiser explicar também, pode explicar. Pra mim, não faz. Explica como que o Felipe tava falando tudo certinho como faz. Sei lá, né? Às vezes aí falou assim, enfim. Não, é porque, tipo, é bem tranquilo como você fez aí, o setup, as definições e o loop que é o que fica girando. O loop eu vi que você fez outra void, porque, tipo, o que acontece quando faz isso? Ao invés de você focar tudo no loop, porque às vezes você tem um código muito grande, então fica melhor você dividir em funções, e ao invés de você escrever todas as funções no loop, você só vai chamando ela para ir executando. E aí, por exemplo, você consegue, ao invés de escrever uma função 5 vezes seguida, você só chama esse lâmpadazinho que já funciona. E a lógica do ligar e desligar, a gente já explicou também no slide, é bem, tipo, só define o tempo e faz o high low. Por isso que o Arduino é essa ideia, assim, porque é aquele negócio para você começar a ir aprendendo, porque é um negócio que você consegue ir desenvolvendo muita coisa sem envolver muita complicação. Muito bonitinho quando vai funcionando, porque, tipo, às vezes é uma luta para conseguir fazer um LED fiscal. Sim. Principalmente quando eu comecei a mexer nesse simulador, foi bem complicado, porque eu não costumo mexer com simuladores. Lá no laboratório a gente tinha os kitzinhos. E aí, muita coisa de simulador é difícil de ficar mexendo, tem um monte de coisas. E aí,
enfim, eu passei alguns problemas com isso, e é bem normal. Sempre que você vai estar mexendo em alguma coisa nova, as coisas vão dar errado, você precisa entender. Isso é bem legal. E o negócio da fonte AC, o Hélio falou ali. Obrigado, Hélio. Ficou. Depois eu vou tentar colocar o gerador de onda e ver se vai funcionar. Mas é porque aqui não tem lâmpada, então acho que o LED vai continuar piscando. Mas valeu. A gente explica o motorzinho também, ou... Faz ele explicar, eu acho que seria bom. Tá. Eu trocar pelo motor mesmo, tranquilo. Só para, novamente, eu vou simular como se a gente estivesse tendo um motor aqui. Então a gente vai usar um motor qualquer do Arduino. E o mais simples de mexer que a gente achou desse simulador foi... Eita, cadê? Deixa eu achar aqui só um minuto. Aqui, um servomotor, que é o mais simples dele. Porque um ventilador é muito simples. Ele normalmente nem tem essa terceira entrada, que é uma entrada só do servo mesmo. Um ventilador ele funciona igual uma lâmpada, só que é basicamente a mesma coisa. Então a gente vai usar o mesmo circuito, as mesmas coisas que a gente estava usando já. Então a gente vai conectar a fonte de alimentação dele, a gente vai ligar um GND, exatamente igual a lâmpada. E a única diferença é que os ventiladores eles têm aquela coisinha na parede que você roda. Aquilo é um resistor que você consegue medir a resistência, aumentar ou diminuir a resistência dele conforme você gira aquela bolinha. Por isso que o ventilador vai mais rápido ou mais devagar. Mas no caso, como a gente está só tentando mostrar isso, tentando mostrar o Arduino, o código e como o relé funciona, a gente vai usar um motor de passo, um servomotor, na verdade, que é o único motor que a gente achou aqui que fosse fácil de explicar nesse simulador. Se eu não me engano, nos online tem um motor que é um motorzinho bem mais simples, ele só tem o positivo e o negativo, então é bem mais fácil de usar. Esse servomotor eu vou ter que importar uma biblioteca e tal, mas vai ser tranquilo de usar também. É uma entrada PWM, né, gente? Sim. Eu não sei se a maioria falou das entradas PWM, mas são entradas que você consegue mandar sinais digitais diferentes de high ou low, né? Não, Felipe, são saídas. São saídas, desculpa. É porque eu vi um pino, enfim, eu pensei em entrada. Mas enfim, são portas diferentes, né, dessa parte digital do Arduino que você consegue controlar um pouco da tensão que sai delas. E com isso você consegue mandar sinais diferentes de 0 ou 1. Você consegue... O sinal da onda muda. Ao invés de você mandar a onda padrão, você consegue modular ela. Aí por isso que é tipo PWM, é Pulse Width Modulation. Você consegue modular essa onda. Exatamente. E aí a gente vai conectar aqui só para demonstrar um motorzinho mexendo e ser um ventilador, mas vai ser uma demonstração não muito boa. Para mexer com servos, e vai ser até interessante a gente usar isso, porque a gente vai incluir uma biblioteca nova nesse código. É bem simples, como a Moria falou, essas bibliotecas elas têm a função de ajudar as pessoas que estão programando e que não sabem exatamente como os módulos funcionam e tudo mais. Você define ela incluindo ela, é bem, vamos dizer assim, didático, eu acho. É tipo, você realmente escreve include, e você vai estar incluindo essa biblioteca. Você vai colocar entre esses sinaizinhos, tipo, de maior que e menor que, e você vai escrever o nome da biblioteca. No caso, a gente vai usar a biblioteca servo.h. Agora eu vou... Existe uma forma de você definir como você vai chamar as portas do Arduino. Então eu vou definir que a servo vai ser a porta... Eu usei aqui a porta 3. Então o servo vai ser porta 3. É só isso. Ponto e vírgula, né? Eu acho que... Aqui precisa de ponto e vírgula, não? E aonde exatamente? Na parte do include do define, acho que não, né?
Não. Isso é uma hashtag ele no Nossa, começo? tá ruim assim, Giovana. É, que tá pequeno. Aí não precisa, não. É Não, que né? tá muito pequeno pra enxergar. Ok. Eu achei que era uma experiência e eu fiquei, Eu vou deixar bastante em zoom. Ok. Aqui a gente está chamando a função do servo. E aqui a gente está definindo a porta 3 como uma porta chamada servo. Para ficar mais fácil na hora de escrever aqui. E basicamente a única coisa que vai mudar desse código é eu vou querer que o servo funcione a cada 3 segundos. Então o relé vai continuar high ou low aqui. E aí eu vou escrever uma função. Eu tenho uma colinha ali do lado para não falar nada de errado. Você vai chamar como você chamou o. Aí aqui embaixo, peraí, eu tinha esquecido dessa parte. Você vai escrever servo assim e definir como você vai chamar ele. Eu vou chamar ele de ventilador, no caso. Ventilador. Servo vai se chamar ventilador. E aí aqui, quando eu for chamar a função que faz o ventilador mexer, a gente vai escrever ventilador. Ventilador.write é bem parecida com a digital write aqui que a gente O usou na right lâmpada. tá trocado. Ah, tá. Boa. Bem parecido com essa digital write, né? Só que a gente tá falando do servomotor. E aí aqui você pode colocar a angulação do servomotor. Mas como seria um ventilador, ia ser um pouquinho diferente. E aí eu vou tentar mostrar um código de um ventilador mesmo, e não de um servomotor. Ventilador.write. Novamente, eu estou tendo que fazer isso pelas questões de alimentação aqui da plataforma, tá? Existem outras aí que vocês podem usar e que tem bastante coisa na internet sobre. Colocando isso, aí já tá certo, porque a gente mexeu na função, né? A única coisa que eu preciso fazer é vir aqui no void setup e eu preciso vincular o ventilador aqui. Essas partes são bastante da biblioteca do servomotor, então em outros casos não é importante ser exatamente assim. Mas, como a gente está usando ela, a gente tem que fazer as coisas certinhas. E aí, já está funcionando. Eu vou tirar um pouco do foco aqui, né? Deixa eu diminuir. E aí eu vou compilar e vou mandar pro Arduino. Ver se está tudo certo, se eu não esqueci um ponto e vírgula. Aí aqui vai avisar, para quem não mexe com a ideia do Arduino. Sucesso. Aí você vai mandar pro Arduino. Se você tiver um Arduino em casa e você estiver fazendo isso, você basicamente vai estar seguindo os mesmos passos. Você vai estar compilando e você vai estar enviando por um cabo, né? Pro Arduino esse código. Então, é bem parecido esses simuladores do que você realmente faria em casa. E aí, quando ligar, ele vai fazer isso, né? Que é mexer o ventilador na angulação que a gente está especificando aqui. Como eu falei, um ventilador normal, ele não tem essa entrada SIG, que é a angulação que o servo está mexendo. Ele funcionaria só com você ligando ele na tomada, que nem era a lâmpada. E é isso. Alguns relés, alguns módulos de relés, eles têm várias funções e seria bem mais interessante para um ventilador. Então, é isso. Pois é, porque tem vários modelos. Aí, tipo, a gente apresentou os 5 pinos, mas esse só tem 4, que ele é mais direto. Sim. Mas tem várias funções e também várias funções. Tem algum relé que ele controla? Tipo, como se a velocidade que o ventilador fosse girar? No caso, eu acho que não daria para fazer com relé direto na tomada. Eu teria que fazer o controle junto com aquele que tem no ventilador a chave dele. Entendi. Enfim, daria para ligar e desligar o ventilador de maneira simples, olha só. E aí, normalmente quando você for querer mexer com o processo de automação de uma casa, você vai querer mexer também com Arduinos ou módulos de Arduinos que vão conectar o Wi-Fi. E é bastante interessante porque existem muitas bibliotecas que você vai conseguir conectar o Arduino ao seu celular. E é por isso que a gente está
fazendo tudo isso. O Arduino é muito simples de mexer e ele vai conseguir conectar algumas funcionalidades no seu celular ou num controle, alguma coisa do tipo. Wi-Fi seria pelo celular, né? Enfim, e com isso você conseguiria, por exemplo, controlar a lâmpada do seu quarto pelo celular. E aí sua mãe nunca brigaria com você porque você esqueceu a luz do quarto ligada, ou coisas do tipo. Ou você saiu de casa e quer que as lâmpadas estejam desligadas para economizar energia, por exemplo. Ou você tá fora de casa viajando e quer ligar a luz pra fingir que tem gente em casa. Para Também não é ser muito bom. assaltado. Exatamente. Você pode fazer muitas coisas. E Múria, você tem aquele sisteminha lá de aguar as plantas aí? Ah, tá no slide. Você quer falar dele, falar mais e tal? Eu vou mostrar. Ah, o pessoal deu a ideia de usar um resistor variável para diminuir a tensão do ventilador, que aí consegue fazer isso da velocidade. Realmente é uma boa. Não tinha pensado nisso. E aí você consegue, exatamente. Vou, então, para de compartilhar aí para eu mostrar os outros exemplos aí. Que aí consegue ver. Ah, eu vou parar de compartilhar. Eu tô hipnotizado com o servinho mexendo. É muito Pois é, bonitinho. quando dá certo é muito bom. Ah, sim. Eu parei de compartilhar, mas tá parecendo que eu tô compartilhando ainda. Aí, ok, foi. É, a, o potenciômetro seria bem legal, né, de usar. Aqui tem algumas outras ideias que a gente colocou para mostrar que o que a gente fez foi bem só a lâmpada e tudo mais. E é aquela maneira boa de começar, mas também tem muitas outras coisas que dá para fazer. E um exemplo que a gente colocou, deixa eu ver, desse lado tem a plantinha automatizada, que tem o relé controlando uma bomba, que pode colocar água na planta, e aqui um sensor de umidade. Essa é uma maneira bem legal de, por exemplo, quando você tem alguma planta que ela é mais chata, você quer viajar, nem no final de semana você pode deixar ela. Isso acontece muito com plantas que usam como tempero. Aí é muito complicado, porque, por exemplo, eu não posso ficar 3 dias longe de casa, porque senão meu manjericão morre. E eu já quase matei ele muitas vezes. Então, tipo, seria uma ótima maneira de fazer. Também tem como fazer sem ser com Arduino. Tipo, para fazer essa automatização de planta, você pode fazer com outras maneiras, de gotejador e tudo mais, que são bem legais. Só que eu acho muito interessante essa ideia de usar uma bomba e conectar assim e conseguir fazer algo automatizado em si. E também desse lado direito tem o controle de abertura e fechar uma porta com o RFD. Que esse aqui tem esse módulozinho que nesse cartão ele tem uma tagzinha que quando você passa nesse azulzinho de trás ele reconhece e vê se é uma tag aceitada ou não. Essa é a mesma lógica daqueles cartões de hotel ou também de ônibus, que algumas regiões têm o cartão que você coloca na máquina do ônibus, ele lê e aí você entra e já pagou a passagem. Ou também no hotel que você coloca e a porta abre. E aí tem aqui que conectado a um server, igual a gente fez, tipo, ele vai, você abre, se o aceita, ele gira e abre a travinha. Então, é um negócio bem tranquilo e que a gente vê bastante. E essas aplicações iniciais vai te abrindo o mundo para outras aplicações mais complexas também, sabe? Eu pensei aqui, se essa bateria acabar, a bateria com você do lado de fora seria um problema. Tipo, tem essa questão, né? Tem que calcular quantas vezes dá para você abrir e fechar, barra o tempo, deixando lá em low power. E, tipo, desses projetos, tem muita coisa que dá para utilizar. E o SimuIDE, ele tem um lado muito positivo, porque, como falaram, ele funciona offline, e também ele tem muitas opções que quando você vai usar outro software, muitas vezes não tem, porque, tipo, não dá para ficar pagando softwares privados, igual tem o Altium, tem o Proteus, e tem outros, assim, que tem gente até que pega na internet, só que é errado, né? Então,
O negócio seria usar um Open. E, tipo, nesse do SimuIDE tem como você usar PIC, que quando você vai fazer projeto mais assim, normalmente o pessoal não pede para usar Arduino. Pelo menos eu tive professor que tinha muito preconceito com Arduino e aí queria que usasse PIC ou o 8051. E aí é um lugar que você consegue usar sem ser de maneira limitada, porque eu acho que o Proteus permite você fazer 10 projetos e depois para. E também que tem as opções, porque e colocar o arquivo, então é bem tranquilo. Coisa que quando você vai usar outros que são abertos, querendo ou não, são muito mais limitados. Tem uns que você consegue fazer a simulação elétrica, mas você não tem a eletrônica, você não tem um Arduino, você não tem um Atmega, não tem um PIC, coisa assim. Então, isso ajuda bastante. Eu não sei em quais linguagens o SimuIDE faz. Eu sei que no do Arduino Deu, eu não sei, sinceramente, se vai em Assembly ou no SED mesmo, sabe? Eu tenho que ver, que esse falha meu conhecimento agora. Mas, por isso que é tão legal esse negócio do E o software. legal do Simule de tudo isso é que se você comprar um kit de Arduino para começar, às vezes não é o melhor jeito, porque às vezes você vai ficar com o kit de Arduino parado porque você não gostou. Então, às vezes falar assim, quero começar a mexer com isso, será que eu vou gostar? E aí você pode começar por esses simuladores e tal. Pois é, porque tem kit que você compra tipo de R$300 e tem coisa lá que você não vai usar muito, sabe? Sim. Aí... E também tem tipo, o fato de que se você não souber mexer em só comprar um negócio de R$300 e for usar, você provavelmente vai queimar. Então é um dinheiro que você vai jogar fora. Então, tipo, quando você simula, você tem certeza do que vai acontecer, o que você tem que fazer, onde pode dar errado e o que você pode fazer para arrumar. Então isso é muito bom, porque se der problema tipo, lá na frente, na implementação, você pode ter uma noção melhor do que está acontecendo e arrumar. Porque se você não souber o que está acontecendo, você não vai saber arrumar. Ou você vai falar, eu acho que é isso, aí você vai mexer e aí vai funcionar, mas não dá certo. Então é muito bom isso. Nossa, outra parte interessante. Pode falar, Felipe. O Simule, ele mostra que você tá queimando LED, é bem legal. É interessante. Até para entender a lógica de algumas coisas, como, por exemplo, o teclado matricial ou o LCD. Tipo, o teclado matricial, você tem que saber como fazer a leitura dele. Tipo, se você fizer assim, você tem que ter uma ideia de como funciona a matriz dele e descobrindo. E é coisa que você olha, parece fácil. Tem lá eu acho que são 7 pininhos, depende de qual teclado. E coisa que é legal você fazer na prática, só que tipo, é muito bom você fazer isso no simulador antes para você ter certeza de que funciona e como fazer. Aí na prática você sabe que vai estar só lidando com mau contato, né? Porque, querendo ou não, tem muito mau contato. Eu já tive projeto que funcionava quando eu colocava a mão por cima e depois funcionava um pouco e aí parava. Eu fiquei muito triste, mas tudo bem. Aconteceu. E aí, já finalizando, dúvidas, ideias, eu vi participação, achei muito interessante. Obrigada. Sim. Eu acho que minha câmera congelou. Congelou. Congelou num momento ótimo, eu vou parar de transmitir, gente. E tem o nosso contato, o Instagram do Metabotics e do Iota.projetos, que não tem o do Gimbot, o Gimbot não tem Instagram, então eu coloquei esse que é um grupo que a gente tem aqui que faz coisa de impressão 3D. E também o Facebook do Gimbot. Minha câmera parou completamente, funcionou bastante, então hoje eu tô feliz. E alguém mandou no chat que usa bastante com os alunos do Finkercad. É muito bom mesmo, a gente... Tipo, ele é muito interessante. Por ser muito simples. A questão de ser simples dele é muito boa, né? Ele é bastante convidativo, assim. O Tinkercad também tem a questão toda visual, né? Que ele tem os desenhos, tem o tecladinho em si, as coisinhas assim. Tem programação em bloco, por exemplo, pra, tipo, criança mesmo. Ele é muito didático. Eu acho que esse é o único ponto forte dele. Porque, tipo assim, você precisa de uma internet pra usar ele. Ele é um pouquinho pesado pra você, tipo, ficar usando, dependendo do que você for fazer. Sim. E, né, O código o outro ele roda lembra. dá erro também.
Ah, sim, com certeza. Essa parte do online dificulta um pouco rodar as coisas. E dependendo do que você for simular, não tem como, porque é online, não dá pra simular. Ah, mas ele serve ao propósito dele. Eu gosto dele. Pois Eu é, sou... é bem bacana. Tipo, você vai vendo de acordo com as aplicações. E sim, tem o Scratch. No Scratch, esses dias eu fiz uma... Não usando o Scratch em si, mas usando o MIT App Inventor, que também tem a linguagem do Scratch. Que eu conectei a Raspberry, fazendo um servidor nela e também um negócio para guardar dados, que é o Data Frame, se eu não me engano, utilizando Pandas. Que a gente conectava no Scratch para usar no celular. E, tipo, eu achei muito incrível. O Scratch é muito bom e tem também para fazer animação e jogo, que eu tô com um projeto nesse momento com os alunos do IFG. E eles estão fazendo as animações, é muito legal ver, tipo, como eles fazem essa interdisciplinaridade, ver como eles interpretam a matéria e mostram pra gente, e a maneira que eles acham interessante de mostrar. Tipo, você treina muito a criatividade, isso é muito importante. Sim. É isso, né? Eu acho. Deixa eu parar de compartilhar. Cristiane dando o ar da graça. Oi, Cris. Oi. Deixa eu ativar minha câmera. Eu não tenho como ativar a minha câmera, desculpa, gente. A Cris nunca tá sozinha em casa, ela tem umas 500 coisas atrás delas, lindas demais. Sim, 70 mil visualizações no TikTok, né? Famosa. quase Famosíssima. 80, quase 80. Sim, Famosíssima. eu sou uma TikToker em ascensão. Fazer o quê? A gente tem vários agradecimentos, né? Assim, quero também agradecer vocês, né, pela disponibilidade, né? Pela apresentação, né? E acho que é isso, né? Assim, o Fórum Goiano, a sala do Fórum Goiano, né? A sala do Fórum Goiano, ela termina aqui, né? Hoje, mas amanhã a gente tem mais conteúdos. Mas Latinor tá aí, né? Então, assim, a gente sai daqui, sai da sala do Fórum Goiano e já pula para outra sala, né? Essa é a vantagem da gente estar online, porque a gente consegue, assim, pulando de uma maneira mais fácil, né? A gente não tem que ficar correndo, assim, de um lado para o outro pro evento. Apesar de que já estou sentindo falta disso, né? Pois é, mas, muita falta. Mas é isso, então, até mais tarde, até amanhã. Continue acompanhando a gente, tá? Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Cris. Tchau, gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui também. Obrigada. É verdade, obrigada.